Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Werner. Vou falar agora aqui sobre o sistema colonial espanhol, sobre a conquista e a colonização espanhola nas Américas, né? A gente vai trabalhar aqui com os slides, com o desenvolvimento desse processo e vamos lá. Na verdade, o que a gente precisa entender e aprimorar nesse momento é que quando os espanhóis chegam a essa localidade em 1492, seu objetivo era quase que um único e exclusivo. É lógico que a gente sabe que esses espanhóis tinham a ideia de vir à América. Na verdade, o objetivo deles era chegar às Índias. Quando Cristóvão porta nessas índias. Sabemos que a verdade não era nada de índios. E com o tempo, já no início do século XVI, isso ganhou uma nova conotação. Falamos disso na aula de expansão marítima. Então, a partir desse ponto, quando eles oficializam a dominação sobre essa localidade, existe algo que é completamente diferente. A colonização começa e o objetivo é a busca incessante por metais preciosos. Existe uma condição e uma característica de uma extração de uma quantidade de ouro absurda nessa região. O que eles encontraram de ouro aqui parecia que o ouro brotava do chão. No início do processo, eles encontraram ouro de aluvião. O ouro de aluvião é encontrado no veio dos rios. Isso foi encontrado principalmente na região do Caribe. Mas quando eles entraram um pouco mais, quando encontraram os antigos povos, principalmente astecas e depois os incas, aí começou um saque e uma violência fortíssima contra a população local. O contato entre espanhóis e a população local não foi um contato muito agradável. A gente vai ver durante esse ponto aqui algumas imagens que mostram que esse contato foi um contato violento, um contato dominador, baseado na sua expansão da forma mercantil. Eu quero a riqueza e dane-se o que tem do outro lado. Então, na verdade, a gente vai chamar esse império da América, que vai ficar conhecido como América Espanhola, né, ou América Hispânica, como era chamado, de um império do ouro e da prata. Vamos falar rapidamente sobre essa situação, né? O primeiro contato dos espanhóis com a população local, né? Não vamos esquecer que eles chegaram em 1492, num primeiro momento nas ilhas do Caribe, né? Rapidamente ali encontraram uma certa quantidade de ouro, ainda imaginando estar na região das Índias. Pelo menos os navegadores que chegaram ali imaginavam isso. É lógico que as imagens mais reais e o desenvolvimento maior dos espanhóis já dizia que ali não era nada de Índias, né, era um outro continente. Rapidamente eles encontraram os grandes povos, né, principalmente os astecas no primeiro momento, e essa aliança, na verdade, foi muito menos que uma aliança, foi muito mais uma dominação e uma exploração total. Essa imagem e essa ideia do Eldorado, que a gente falou na nossa última aula, né, que é a ideia clara e clássica que possivelmente poderia existir uma região toda de ouro, na verdade, gerou uma euforia nos conquistadores, principalmente no Pizarro, quando ele chega ao Império Inca, e no Cortés, quando ele chega ao Império Azteca, né? Essa dominação, essa busca por novas terras e novas riquezas foi muito intensa nesse momento. A gente tem aqui uma cronologia rápida para entender essa situação e começar a falar exatamente da América Espanhola em si. Na verdade, em 1492 é a chegada de Colombo às Américas. Entre 1492 e 1519 existe uma conquista sobre as Antilhas. As Antilhas são as ilhas da América Espanhola, certo? Entre 1519 e 1532, a dominação sobre o continente foi imensa, principalmente por Fernão, né? Fernão é a tradução do Hernán Cortés, tá certo? É a mesma coisa, Fernão ou Hernán, tá certo? É aportuguesado isso. Então, na verdade, o Cortés faz a dominação sobre o Império Azteca, percebendo a riqueza que existe naquela localidade, destruindo a cultura local e encontrando quantidades e mais quantidades de ouro nesse momento. Entre 1532 e 1556, a conquista e a destruição do Império Inca por Francisco Pizarro. O Pizarro encontra quantidades e mais quantidades de prata, principalmente na região, né? Existem algumas localidades ali com uma quantidade de prata impressionante. E entre 1556 e 1572, a consolidação das conquistas, ou seja, o início do processo de construção de um aparato político, administrativo, econômico e social na região. Essas são as características que a gente vai ver agora. O início da formação do que a gente vai chamar de América Espanhola nesse momento.
Entendam, a colonização foi uma colonização extremamente dominadora e violenta. É, a vitória e a dominação, olha essas imagens, né? Essa é uma ilustração famosa, né? De uma obra que é uma das obras mais importantes, comentando sobre essa região do Bartolomé de las Casas, que na verdade fala sobre como os espanhóis fizeram essa dominação. Não só a violência, né? Intensa, mas também a dominação e as mortes graças às doenças que eles trouxeram e às armas de fogo que eles tinham nesse momento. Muitos dos nativos, eu tenho outras imagens aqui, muitos dos nativos, na verdade, olhavam para esses espanhóis e às vezes acreditavam deles sendo quase que divindades nesse momento, né? Aqui é a chegada do Colombo, né? E aí ele tendo esse contato com os nativos nesse momento. Aqui já tem um outro espanhol e uma imagem muito importante que é a arma de fogo. Os nativos muitas vezes não entendiam a arma de fogo como algo separado das mãos desses espanhóis. Existiam algumas lendas dessas populações pré-colombianas que diziam que quando que os deuses viriam em algum momento. Então, na verdade, em muitos momentos, eles acreditam desse grupo espanhol, pelas suas diferenças, deles serem quase que como deuses. A arma de fogo tinha um fator muito importante nisso, porque na verdade essa arma de fogo para eles era a continuação da mão desses deuses. Dela saía um fogo, era um raio, um barulho ensurdecedor, era um trovão e ainda podia matar alguém. Então, na verdade, essa imagem também foi uma imagem muito intensa por parte das populações locais. E não vamos esquecer que dentro do processo mercantil espanhol, o único objetivo e a única situação era abarrotar, era ter cada vez mais uma quantidade expressiva de ouro nesse momento. E assim começa a estrutura. Vamos separar esse movimento da América Espanhola em 3 momentos: a política, a sociedade, a estrutura religiosa e, por fim, a economia desse movimento. A política é toda uma estrutura de um controle espanhol sobre sua colônia. Então, a política vai estar ligada também a todo o conceito administrativo criado pelos espanhóis nesse momento. É interessante que logo na chegada dos espanhóis, a gente tem uma característica muito importante. A coroa espanhola não pretendia de forma alguma gastar muito dinheiro com a conquista do Novo Mundo. Na verdade, eles queriam simplesmente surrupiar, retirar toda a riqueza que eles pudessem encontrar ali. Assim, o que os espanhóis vão fazer? Vão conceder aos adelantados. O que significavam os adelantados? Na verdade, era mais ou menos como se fossem os donatários, né, da América Portuguesa, né? Então, na verdade, eram pessoas que vinham para cá, iriam receber uma quantidade de terra e deveriam fundar núcleos de ocupação e construir fortalezas nas Américas. Na verdade, era bem diferente do processo de capitanias hereditárias, porque o donatário tinha 1 milhão de funções e teria que chegar a uma região que não teria nenhuma grande riqueza. Os adelantados já chegavam numa região cheia de riquezas, né? E rapidamente eles teriam uma facilidade imensa. Eram espanhóis que vinham para cá e já encontravam todo esse processo. A sua função era o quê? Não só cristianizar os índios, fazer a famosa catequese, como entregar para o Estado espanhol uma parte de toda a riqueza encontrada aqui. Os adelantados, então, teriam facilidades imensas. Eles pagariam uma parte do que eles encontravam e deveriam catequizar os nativos. Em 1503, logo no início da dominação, né, logo na chegada às terras mais importantes, já definindo essa região como sendo Américas, né, essa é a data inicial desse processo, né, foi criado o que era chamado de Casa de Contratação. Casa de Contratação era um órgão administrativo que ficava na Espanha, na região de Sevilha, no primeiro momento, para tomar conta de todo o Novo Mundo. Atrelado a isso foi criada a regra do Porto Único. Já vamos falar sobre isso. Na verdade, dentro desse ponto, já em 1540, com uma outra proposta e com uma outra condição, né, eles encontraram uma quantidade imensa e trouxeram uma quantidade imensa de embarcações para essa região. Então, na verdade, aqui tudo já começava a mudar, tudo já tinha uma importância completamente diferente nesse momento. Mas o que era essa ideia de casa de contratação? Em 1503, localizada inicialmente em Sevilha, depois de muito tempo vai para Cádiz, né? Mas em Sevilha, a função da casa de contratação, que estava lá na Espanha, era fiscalizar a cobrança de impostos reais, impedindo qualquer tipo de contrabando. Então era uma estrutura administrativa para cuidar de toda a questão dos impostos e de toda a situação que existia naquela determinada região. Era administrativa e econômica. Essa era a função da casa de contratação.
tomar conta da administração e da economia local. A ideia do regime do Porto Único era uma tentativa, depois os portugueses tentaram fazer isso na época do ouro no Brasil. O Porto Único do Brasil, no primeiro momento, foi o Porto de Paraty, depois foi o Porto do Rio de Janeiro, mas na região da América Espanhola a ideia qual era? Na metrópole, ou seja, na Espanha, só tinha um porto, que era o Porto de Sevilha, para onde iria toda a riqueza retirada das Américas só podia chegar em Sevilha. Se chegasse em qualquer outra localidade, era um ouro traficado, era um ouro proibido nesse momento. Então, na verdade, todo o ouro só podia chegar em Sevilha. E só poderia sair das Américas. O conceito de Porto Único é complicado, mas eram 3 portos. Havana, no primeiro momento, quando era encontrado ouro de aluvião nas ilhas das Antilhas. Mas depois, o Porto de Veracruz, que saía muito ouro dali, principalmente da região ligada ao Império Azteca. Porto Belo, no Panamá, ali na região da América Central. E Cartagena, que era da onde saía principalmente a prata do Império Inca nesse momento. Então, na verdade, só podia sair ouro e prata dessas regiões. Se saísse de qualquer outra localidade, era um ouro contrabandeado. Era uma tentativa clara e clássica de fiscalizar com uma facilidade um pouco maior essa determinada produção. Um pouco depois, em 1524, foi criado o Conselho das Índias. O Conselho das Índias ficava também na Espanha e era um órgão que deveria fazer uma administração mais política dessa estrutura. A Casa de Contratação se transformou na estrutura econômica e o Conselho das Índias era a estrutura política. Cabia a ele as funções executiva, legislativa e judiciária para controlar, para criar as leis, para definir os julgamentos e para administrar classicamente o que existia nas Américas. Esse era o Conselho das Índias, que ficava na Espanha, mas mandava para a região das Américas uma condição e uma quantidade cada vez maior do que vão ser chamados de chapetones. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Essa era a administração colonial. A coroa espanhola estava acima. Na Espanha existia o Conselho das Índias, que tinha a função administrativa e política, e a Casa de Contratação, que tinha a função econômica e fiscal nesse momento. Nas Américas existiu uma solução, uma construção nesse momento. Por ser imensa a região da América Espanhola, eles dividiram em vice-reinos e capitanias gerais. Na verdade, a estrutura era basicamente a mesma, mas o vice-reino era algo que pertencia efetivamente ao rei de Portugal. Por quê? Porque nas regiões dos vice-reinos se encontrara rapidamente uma grande quantidade de ouro e prata. As capitanias gerais eram como se fossem as capitanias hereditárias. Por não ter uma quantidade tão grande de ouro e prata, foram construídas estruturas diferenciadas para trabalhar como se fosse numa espécie de plantation. Então, na verdade, dentro desse movimento e dentro dessa situação, os vice-reinos tinham uma importância fundamental para a coroa espanhola, porque era dali que saía todo o seu sustento. Os cargos importantes da colônia eram exercidos por chapetones, que eram homens nascidos na Espanha, indicados pelo Conselho das Índias, que vinham para as Américas para tomar conta da região, para ser os olhos e ouvidos do rei da Espanha aqui. Os criollos, que eram os filhos de espanhóis nascidos nas Américas, só podiam exercer cargos públicos nos cabildos, que eram estruturas menores, eram como se fossem prefeituras. Como funcionava isso? Olha a administração. Existiam 3 cargos, 3 órgãos de administração. A Casa de Contratação, que tinha a função econômica e fiscal. O Conselho das Índias, que tinha a função o quê? Que tinha a função administrativa e política, esses 2 cargos na Espanha. E aqui, na região das Américas, os capitães gerais e vice-reis. Então, na verdade, esses eram os representantes do rei. Então, na verdade, eram os chefes do executivo aqui nas Américas. Sempre capitães gerais ou vice-reis eram chapetones. Eram espanhóis que vinham para cá. Atrelado a isso, existiam essas estruturas de administração pública local. As audiências que existiam quase que única e exclusivamente nos vice-reinos eram tribunais superiores, que além de justiça, cuidavam dos assuntos do governo. Então, na verdade, aqui era um foco muito importante. Por quê? Porque os vice-reis tinham um poder extremamente importante e fundamental. Nas capitanias gerais existiam os cabildos ou ayuntamento, que, na verdade, por não ter uma riqueza tão expressiva nessas localidades, existiam como se fossem prefeituras, que podiam, nesses locais, ter em cargos os criollos dentro desse ponto. É interessante que, tanto nas audiências quanto nos cabildos, existia a figura do alcaide.
O alcaide é como se fosse um prefeito. Era uma liderança que vai tomar conta da justiça nas audiências e vai tomar conta das estruturas políticas nos cabildos, dentro do seu poderio local. Não vamos esquecer que sempre continuavam a existir os adelantados. Quem eram os adelantados? Eram essas extensões de terra que esses espanhóis que vieram para cá desde a época de Cristóvão Colombo tinham uma importância fundamental aqui. Essa era uma estrutura de poder bem hierarquizada, bem definida, com as estruturas na Espanha, Casa de Contratação e Conselho das Índias cuidando de tudo. E aqui nas Américas, os capitães gerais e vice-reis sendo os olhos e ouvidos do rei da Espanha. Mas abaixo deles existiam as audiências, os cabildos e os alcaides nesse momento. Só para a gente ter uma noção do mapa, a conquista espanhola, que foi concluída ali em 32, né, tem início o processo de colonização propriamente dito. Os vice-reinos eram os vice-reinos de Nova Granada, aqui, região do antigo Império Inca, né, uma localidade com muito ouro e muita prata, né, Nova Espanha, região do antigo Império Azteca, fundamental aqui nesse momento. Peru, novamente Império Inca, né, fundamental aqui, e Rio da Prata. Aqui eles encontraram uma quantidade expressiva de prata nesse momento. Apesar de trabalharem também com a plantation, esse vice-reino tinha uma importância fundamental. As capitanias gerais eram as capitanias de Cuba, já não se encontrava mais tanto ouro, o ouro de aluvião já não era mais tão importante nesse momento. Guatemala, aqui na verdade era um antigo Império Maia, não se encontrava uma grande quantidade de ouro aqui, era mais uma estrutura estratégica aqui para a sua produção. Venezuela, aqui também fundamental para mandar os produtos para a Europa, né? E Chile, que também não tinha mais tanto desenvolvimento, muito terreno muito acidentado, né, da Cordilheira dos Andes e todos esses pontos. Aqui estão os vice-reinos e as capitanias gerais nesse momento. A gente entra agora na sociedade para falar um pouco mais sobre criollos e chapetones. E vamos falar também sobre a cultura, as questões religiosas aqui nesse momento. Essa era a sociedade clara e clássica da América Espanhola, né? Da colonização espanhola, do sistema colonial espanhol. Os chapetones eram sempre espanhóis. Então os chapetones iam sendo modificados, mas era sempre alguém que vinha da Espanha para tomar conta, indicado pelo Conselho das Índias, para tomar conta de toda essa estrutura local. Tinham os altos cargos, eram privilegiados, eram espanhóis puros, eram brancos, tinham todo o desenvolvimento nesse momento. Mas quando aqui eles tinham um filho, eles tinham herdeiros, esse filho era chamado de criollo. O criollo, na verdade, a gente pode chamá-lo cada vez mais de americano, nessa conotação de colonização. Então, na verdade, eram descendentes de espanhóis nascidos na América. Então, eles já tinham todo o seu processo, já nasciam na América, e por já nascerem na América, eles tinham uma estrutura diferenciada. Era a elite colonial, eram grandes proprietários e comerciantes. Comandavam os cabildos, que era o poder local nesse momento. O conflito entre criollos e chapetones vai aumentando. Só tire uma ideia de sua cabeça. Parece que sempre o criollo é filho do chapetone. Não necessariamente. Um chapetone tem um filho, nasce um criollo. A partir desse momento, o criollo nasceu aqui e começa a ter um crescimento cada vez maior. O pai dele volta para a Espanha. O chapetone volta para a Espanha. E o que acontece nesse momento? Vem um outro chapetone que não tem nenhuma relação familiar com esse criollo que ficou aqui. Então, na verdade, a partir desse ponto, esse criollo que ficou aqui passa a querer cada vez mais poder. Só que a todo momento vinha um chapetone de fora e fazia toda a mudança e fazia toda a administração. E era privilegiado. Esses criollos se revoltam no futuro próximo. Mas nesse primeiro momento, chapetones e criollos vão conseguir o quê? Coexistir. Abaixo deles existiam os mestiços. Mestiços, na verdade, eram artesãos, pequenos comerciantes, assalariados, eram trabalhadores livres. Por que mestiços? Porque, na verdade, eles eram filhos de um chapetone com uma índia, ou de um criollo com uma índia, uma população local, ou uma escrava. Então, na verdade, nesse momento, ele não tinha os direitos que os criollos tinham nesse momento. Abaixo, a gente tinha os índios e negros. Discriminados, explorados, foram a principal mão de obra, principalmente nos latifúndios, aí os negros, né, a escravidão africana, dentro desse ponto, e nas minas, os nativos. Já vamos falar sobre isso. Olha aqui para a gente entender um pouco mais. Chapetones eram brancos nascidos na Espanha, exerciam cargos político-administrativos.
Criollos, descendentes de espanhóis nascidos nas Américas, elite colonial, elite econômica, controlavam os cabildos sem acesso aos altos cargos administrativos. Mestiços e mulatos, né? O termo mulato já é um termo extremamente preconceituoso, né? O mulato vem de mula, né? Porque é a mistura dentro desse ponto, né? Então, na verdade, eram trabalhadores livres e assalariados. Os indígenas eram submetidos aos trabalhos forçados, né? Trabalhavam aqui, já vamos falar sobre a mita e sobre a encomenda, e o escravo de origem africana, base da pirâmide social, exerciam diversas atividades econômicas, principalmente nas haciendas, que eram o quê? Que eram as zonas, as fazendas, as zonas onde se desenvolvia a plantation. Essa era a estrutura social dessa América espanhola. Só para a gente fechar aqui, a cultura e a religião. O processo de conquista e colonização produziu o surgimento de uma cultura específica. É lógico que existiu um total contato, uma mescla entre a cultura espanhola e a cultura dos povos locais. Duas estruturas foram fundamentais: a aculturação, a substituição da cultura indígena pela espanhola, aí vindo com a catequese, aí destruindo a cultura local, né? Então, na verdade, isso foi muito intenso, mas existiu também a hibridização, que na verdade é a mescla, é a mistura entre a cultura local e a cultura espanhola, criando assim uma cultura singular, fruto da resistência dos indígenas que não aceitavam a aculturação de forma alguma. Mas, na verdade, a gente sabe que a população local teve a sua cultura completamente arrasada e destruída durante esse ponto. Mas surgia uma nova estrutura que se assemelha um pouco à América Portuguesa nesse momento, né? E aí a gente entra no nosso último tópico, a questão econômica, né? A busca espanhola pelo ouro e as formas de trabalho na colônia. Na verdade, basicamente, no início dessa colonização, a gente tinha o trabalho dos indígenas que foram escravizados no primeiro momento, principalmente na região do Caribe, né? Na região das Antilhas, quando existiu o ouro de aluvião, né? Os nativos foram utilizados e foram eles quem buscaram o ouro. Era a ideia que vai surgir na dominação sobre os impérios Inca e Azteca do Eldorado. Se vira, tira a maior quantidade de ouro que vocês tiverem e a partir desse ponto a gente quer simplesmente a riqueza. No século XVI, na região do antigo, mais ao norte do Império Inca, foram encontradas grandes quantidades de prata em Potosí. Potosí é, até hoje, né, uma das maiores minas de prata do mundo. Essas minas estavam sob o poder da coroa e, na verdade, os locais, os nativos, foram buscar essa prata nas localidades que ficam no topo da montanha. Então, na verdade, até para respirar é muito complicado. Foi por isso que, diferentemente da América Portuguesa, a utilização da mão de obra local foi muito importante. Então, na verdade, eles continuaram a utilizar a mão de obra local, principalmente pela adaptação mais fácil desses locais a esse tipo de produção. Olha essa situação aqui. A região do México, a quantidade de ouro impressionante, de prata no Peru, né? Principalmente na região ali entre Peru e Bolívia, na estrutura, quando se encontraram as jazidas de prata em Potosí. A utilização do trabalho indígena, né? Encomenda ou repartimento ou mita, já vamos falar sobre isso. A descoberta de grandes jazidas de prata em Potosí, né? Que é a atual região da Bolívia, né? Para quem gosta de futebol, Flamengo uma vez foi jogar contra o Real Potosí, né? Os caras passaram mal, porque fica no alto da montanha, respirar é muito difícil. Existiam as regiões periféricas, Chile, Paraguai e Argentina. A função dessas regiões era o fornecimento de gêneros alimentícios e gado às regiões mineradoras. Então passava a existir um comércio interno extremamente interessante e a concentração fundiária, ou seja, o controle por parte dos chapetones, né, por parte dos antigos adelantados de dominação dessas áreas. Mita e encomenda. A mita, na verdade, era o trabalho obrigatório nas minas e terras dos colonos, né? Como é que isso vai funcionar? Na verdade, vamos pular aqui. A mita já existia há muito tempo dentro principalmente do Império Inca. O que significava isso? Na verdade, a exploração das províncias era feita por meio de trabalho familiar. Cada família recebia um lote de terra para cultivar e tinha a obrigação de prestar serviços nas terras do curaca, que era o imperador nesse momento, que era o chefe da comunidade. A prestação de serviços na terra do curaca era chamada de mita. Então, na verdade, aqui eu estou tentando explicar que a mita já existia no Império Inca,
O que significava isso? Alguns dias na semana você trabalhava na sua terra, pagava os impostos pela sua terra, e alguns dias na semana você tinha que trabalhar na terra do imperador, na terra do chefe da comunidade, na terra da determinada liderança. Quando os espanhóis fizeram essa dominação, quando os espanhóis viraram os novos imperadores, o que eles fizeram? A mita continua a existir. Só que agora vocês não vão mais trabalhar nas terras do imperador. Vocês vão trabalhar nas minas de ouro e prata dos novos imperadores. Então a mita era uma estrutura que continuava a existir. Era uma estrutura tradicional do antigo império Inca que continuou a ser utilizada agora pelos espanhóis. A encomenda ou repartimento, os nativos distribuídos pela coroa aos colonos para trabalhar como servos eram obrigados a se converterem à fé católica. Espera aí, professor, não entendi muito bem essa imagem aqui, está querendo mostrar isso. Caso de contratação em Porto Único, já falamos sobre essa situação. O que era encomenda? Para explorar o trabalho do nativo, os colonos, que eram chamados de encomendeiros, deviam garantir instrução religiosa, comida e proteção aos mesmos. O que significava isso? Na verdade, a catequese se transformou em algo obrigatório nesse momento. Como assim? Todos os nativos teriam que receber a catequese. O cara falasse, não quero receber, considerado um infiel, pode ir para a fogueira. O cara falava, beleza, então eu quero virar um fiel católico. Beleza, eu vou te ensinar tudo sobre o catolicismo. Mas, na verdade, para isso você vai ter que pagar por essa situação. Como assim pagar por essa situação? Como todos vocês pagam pela sua educação, pela escola. Ah, beleza, como é que eu pago? Você vai trabalhar nas minas de ouro nesse momento. Essa era a encomenda ou repartimento. Você trocava a aceitação à Igreja Católica, o estudo da Igreja Católica, pelo quê? Pelo seu trabalho. Os espanhóis, os encomendeiros, acabavam matando 2 coelhos em uma única situação. Além de aumentarem o processo da catequese, vale lembrar que o mundo vivia o processo de contra-reforma, então isso era fundamental. Além de aumentar o número de fiéis católicos, eles ainda trabalhavam para os espanhóis. Então a mita e a encomenda foram 2 estruturas fundamentais nesse momento. Mas existiam também as haciendas. As haciendas vão existir em localidades onde não existia uma grande produção de ouro e prata. Então, na verdade, elas correspondiam ao sistema de plantation. Eram como se fossem grandes fazendas, onde a produção aqui, num primeiro momento, era restrita ao comércio local. Falamos anteriormente que na Argentina, no Chile, no Paraguai, eles produziam grandes quantidades de gêneros alimentícios e gado para abastecer aquela zona mineradora. Mas existiam algumas exceções. O litoral peruano começou a produzir uma quantidade de algodão cada vez maior e exportar para a Europa. México e Antilhas começaram a produzir açúcar em larga escala. Isso foi importante para o comércio triangular, que vamos falar na nossa próxima aula, e para o Brasil holandês, que vamos falar no futuro próximo. E a América Central produzia alguns produtos como o índigo, que era fundamental para produzir determinados tecidos nesse momento. Então, na verdade, essas eram exceções de algumas produções que começavam a mandar produtos para a Europa. O objetivo não era esse. O objetivo era retirar ouro e prata daqui. Mas, se eu tenho outras riquezas, eu mando para lá também. Então, na verdade, essa era a ideia, tá certo? O repartimento, a encomenda, aqui a ideia da encomenda, da mita, aqui a ideia de índios produzindo essa estrutura e sempre numa relação com a igreja. Então, a igreja teve um papel extremamente importante nesse momento, e essa foi a estrutura da América Espanhola. Na questão administrativa, um controle total sobre a região. Na questão social, os chapetones e os criollos fazendo a dominação e no futuro próximo entrando em conflito. Na estrutura econômica, a mita encomenda na busca incessante por quantidades e mais quantidades de ouro e prata. Essa foi a ideia, e entendam, o objetivo dos espanhóis nessa localidade era o objetivo do bulionismo, como era chamado o mercantilismo espanhol, retirar a maior quantidade de ouro e prata que pudessem ser encontrados aqui. Essa é a ideia e essa é a proposta. Tranquilo, gente? Foi isso, então. Um abraço. Obrigado. Só as consequências aqui, rapidinho, eu estava esquecendo, as consequências para as populações locais, tá? Que viviam aqui nas Américas. Grande quebra demográfica, a população índia diminuiu de forma brutal pela violência, pela dominação, pelo controle. A violência na conquista, a dureza do trabalho obrigatório nas minas e as doenças levadas pelos colonizadores destruíram a população local, a cultura local em todos esses pontos. Enquanto isso, a Espanha se transformava numa potência mundial.
É isso, gente. Um abraço.